Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome do senhor chanceler, professor Francisco Luciano Feijão, e da senhora professora, mestra Isabel de Aguiar Pontes, temos a satisfação de receber a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Tributário Regional, em sua quinta edição, cujo tema, Função Social dos Tributos, será amplamente discutido nesta noite. Com a palavra agora, professor Dr. Diego Carneiro, professor da UFC. Com a palavra. Primeiro, gostaria aqui de agradecer toda a organização do evento. Agradecer em particular ao professor Leandro, né, que foi meu interlocutor. Gostaria de parabenizar então a Faculdade Luciano Feijão, né, sou egresso, né, do Colégio Luciano Feijão. Eu vi, de certa forma, essa instituição surgir, né, enquanto eu estava lá no colégio. Então é com muita satisfação que eu venho aqui dar essa palavra, certo? Os meus colegas de mesa também, gostaria de saudá-los. E tanto o secretário Moraes quanto a secretária Socorro, né, falaram do ponto de vista de gestão, certo? Só que na fala dos dois, né, ficou bem claro que é importante você dar consciência ao cidadão de que aquele dinheiro que você está entregando como tributo, ele volta como um benefício, né, para a sociedade. E esse é, digamos assim, o meu papel nesse ponto. Minha especialidade é a avaliação de políticas públicas. E nós vamos aqui discutir uma política muito bem sucedida, né, e que é possivelmente um modelo a ser reproduzido, né, para outras áreas, né, que não apenas a área da educação, tá certo? Nossa exposição vai ter 4 etapas, eu vou dar uma contextualização, depois eu vou falar do rateio do ICMS, que é a nossa política propriamente dita, vou trazer aqui algumas evidências, vou falar de alguns prognósticos e, por fim, a principal conclusão dessa nossa apresentação, certo? Tá, então, primeiro faz necessário aqui uma contextualização. Vocês podem ver aí, frequentemente sendo divulgado, né, na mídia, que o Brasil é um país com uma educação ruim quando comparado aos seus pares internacionais, né? Isso se traduz, o principal parâmetro que a gente tem para poder fazer essa comparação é o PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que compara, faz uma prova, né, com alunos de 15 anos em diversos países, tá? E o Brasil, infelizmente, segundo esse parâmetro, ocupa aí as derradeiras posições e de forma mais preocupante do que isso, ela vem se estagnando, né, de certa maneira, ao longo do tempo. Então, assim, não só nós não ocupamos uma posição vantajosa, como ainda essa posição ela não vem melhorando de forma significativa aqui ao longo do tempo, tá certo? Então, a gente vai tentar, digamos assim, trazer algumas razões que a literatura cogita, né, levanta, algumas evidências de qual seria o motivo para o qual isso acontece, tá certo? Mas antes disso, é importante ter em mente, isso dialoga diretamente com o que os secretários disseram, é que o Brasil ele possui um gasto relativamente elevado, né, com a educação, se nós considerarmos a proporção da riqueza, né? Ou seja, o Brasil gasta hoje em torno de 6% do PIB com a educação. Se a gente comparar, por exemplo, com a média dos países da OCDE, que são, digamos, o clube dos países ricos, ele gasta em torno de 5%. Obviamente, o PIB dos países é em média maior, né? Então, em termos absolutos, com certeza o Brasil gasta menos do que deveria, tá certo? Mas em termos de esforço, né, digamos assim, que nós estamos bem colocados, tá certo? Então, o fato de a gente ter um gasto que não só é elevado, como é crescente, como vocês podem ver, e esse resultado não se refletir na qualidade da educação que é prestada, ela pode ser explicada por alguns fatores. Um deles seria a insensibilidade da qualidade da educação e a elevação dos gastos. Ou seja, por algum processo que a gente não compreende muito bem, ou vamos compreender melhor ao fim dessa apresentação, aumentar o gasto parece não se traduzir diretamente em melhoria da educação, tá certo? Então existe aí, digamos assim, um furo em algum lugar e ou esse recurso está sendo mal aplicado ou que, digamos assim, é realmente difícil melhorar a educação, tá certo? Isso se traduz, né, numa baixa eficiência de gasto. A gente vai discutir exatamente o que seria a baixa eficiência, tá? Infelizmente a gente sabe que o Brasil ele é um dos países também que tem digamos, um da carga tributária com menor retorno, né, proporcionalmente referente a outros países. Então isso acaba por, digamos assim, também desestimular
os cidadãos a quererem ser, ao compliance, né, como a gente chama, a querer voluntariamente colaborar com os impostos. Por isso, alguns relatos aí dos colegas de que às vezes as pessoas se sentem um pouco incomodadas, né, em pagar o imposto. Então, por isso a importância de você fazer essas avaliações para você mostrar o resultado e mostrar para a sociedade para onde está indo esse dinheiro, certo? Mas então, qual seria o motivo dessa ineficiência, da forma que eu estou falando? Bem, a gente, do ponto de vista da educação, a gente pode pensar em alguns pontos, né, que são trazidos aí pela literatura. A gente pode pensar em estratégias pedagógicas inadequadas, ou seja, a forma como esse dinheiro é aplicado no sentido de que a forma que é repassado o conhecimento para as crianças não é efetiva, tá certo? Pode haver o que eu chamo de priorização equivocada do investimento entre as diferentes etapas de ensino. Esse autor, James Heckman, ele que foi Nobel de Economia em 2000, ele tem essa famosa curva aqui chamada curva de Heckman, né? Em que ele, basicamente, o que ele faz? Ele bota o retorno do investimento e as diferentes idades das crianças, tá certo? Então, basicamente, a conclusão que ele chega lá com os trabalhos dele é que quanto mais cedo, né, for o investimento, maior tende a ser o retorno, né? Esse retorno aqui ele é medido em termos de retornos salariais. Então, uma política que atua, por exemplo, no pré-natal, quando a criança está na barriga da mãe, ou na educação infantil, tende a ter um efeito muito maior para cada real gasto do que, por exemplo, uma educação de jovens e adultos, tá certo? Eu tô deixando todas as referências aí para se vocês quiserem conferir depois, tá certo? E uma outra questão também a ser tratada é que a forma de remuneração dos profissionais da educação pode também não ser aquela mais adequada, né? Pode estar desvinculada dos resultados, tá? Lembrando aqui que eu estou fazendo uma contextualização do panorama geral do Brasil. Já já nós vamos falar do caso do Ceará e principalmente do caso de Sobral, talvez Fortaleza, tá certo? Então, assim, vamos pensar em tese, né? Do ponto de vista da teoria. O que poderia causar, né, digamos assim, esse gasto disfuncional, né, com a educação, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que existe um descasamento, né? Aqui nós vamos usar o ponto de vista da ciência política, existe um descasamento entre a maturação dos investimentos em educação e o ciclo político. Ora, o prefeito, ele tem um ciclo político de 4 anos, tá? Nós estamos falando aqui basicamente agora da educação municipal, e o ciclo de investimento, ou seja, uma vez que você investe em educação, o retorno, ele vai se dar lá na frente, tá certo? Então, a gente já tem, digamos assim, você investir em educação não é algo intuitivo para os prefeitos. Agora, assim, não me entendam mal. Não é que não existem prefeitos, né, visionários e que vão fazer esse investimento. A questão é que não é natural para ele fazer isso, não é racional do ponto de vista estritamente eleitoreiro, tá? E não necessariamente ele vai deixar de se reeleger se ele não fizer isso, tá certo? Então é isso que eu quero dizer. Como essa afirmação ela é bastante forte, né? Eu tive que trazer aqui alguns trabalhos aqui para mim ancorar, tá certo? Então eu tenho aqui essa equipe do Firpo e Colegas 2012. Eles mostram, por exemplo, que para eu aumentar um ponto no IDEB, eu tenho que, se eu conseguir aumentar um ponto no IDEB, que é um trabalho, digamos assim, hercúleo, vocês vão ver o quão isso é grande daqui a pouco, isso vai aumentar a chance de reeleição em apenas 5%, tá certo? Castelar 2012, ele mostra que se uma elevação do IDEB, ela só vai afetar a reeleição nas cidades mais ricas. Ou seja, na maioria das cidades, são cidades de baixo PIB per capita, baixa renda per capita, as pessoas parecem não valorizar tanto a educação. Isso do ponto de vista puramente da economia política, tá? Dias 2017, ela também mostra, por exemplo, que melhoras na educação, elas elevam as chances do incumbente, né, ou seja, do prefeito que está na situação, dele se reeleger em alguma coisa que entre 1,5% e 3%, tá? Só que os gastos com a educação eles consomem aproximadamente 1/4 do orçamento. Então é uma coisa que você gasta muito, o retorno vem no futuro e que pode ser, digamos assim, que vai gerar o que a gente chama de risco moral, que pode ser, né, que algum prefeito, né, interprete isso como sendo um motivo para você não investir, tá certo? Então isso pode, digamos assim, ajudar a explicar aquele quadro geral que a gente estava vendo, tá? Um problema na base, e esse problema da base pode se dever à nossa própria estrutura de incentivos, tá? E a gente vai ver, entender como é que a gente soluciona isso, como é que o estado do Ceará solucionou isso, tá? Agora nós vamos conversar um pouquinho, tá? Eu prometi ao Leandro que não ia colocar nenhuma equação, tá? Mais ou menos os gráficos eu vou ter que colocar. Pra gente entender um pouquinho o que é eficiência, certo? Esse eixo do X aqui, esse eixo horizontal, ele me diz o quanto foi gasto por cada aluno
que estava lá de quando ele entrou na escola até o quinto ano do ensino fundamental, certo? Entre o período de 2015 e 2019. E aqui é o resultado dele, né, na prova Brasil, tá? Que seria calculado por meio do IDEB. Se você olhar esse gráfico aqui, o que é que nós desejamos? Que o gasto seja o menor possível e o resultado seja o maior possível, né? Então, o nosso quadrante aqui, digamos assim, seria o mais nessa região aqui possível, tá certo? A gente pode, inclusive, traçar o que a gente chama de fronteira de eficiência, né? Que seria, digamos assim, esse contorno aqui. Quanto mais perto dessa linha amarela, né? Quer dizer que mais eficiente é o município. Agora vocês adivinham de a que estado pertence esses municípios aqui pintados em verde? Exatamente, o estado do Ceará. E onde é que está Sobral? Sobral é o município, né, que tem a maior nota, maior IDEB nos anos iniciais e está exatamente em cima da fronteira de eficiência, ou seja, ela é totalmente eficiente. Ela consegue ter uma nota muito alta, com um investimento de recursos abaixo, inclusive, da média dos outros municípios, tá certo? Então, e aí surge a questão, tá, beleza, o Ceará, o que o Ceará tem de mais, né? O que o Ceará tem de especial nesse sentido? O que foi feito aqui e fez com que isso acontecesse, tá? O estado o Ceará não é um estado muito rico, né? Na verdade é um dos mais pobres do Brasil, então, a princípio, né, a gente poderia imaginar que ele deveria ir mal, tá? Mas ele não só tem bons resultados, como ele ainda tem bons resultados a poucos recursos, tá? Então seria um cenário aí muito, muito promissor. Isso faz a gente colocar uma lupa para tentar entender, digamos assim, o que aconteceu com a política educacional no estado do Ceará. Então, o que aconteceu no Ceará? Tá? Eu vou dizer aqui, com todas as letras, né, que a maior parte do que a gente consegue observar hoje se deve a esse programa, que é o programa Alfabetização na Idade Certa, que inclusive ele foi gestado aí no município de Sobral, na época lá da gestão, o Cid era prefeito, né? E basicamente ele tem algumas premissas, né? Focar no início do ciclo, ou seja, a criança não pode sair da escola sem saber ler e escrever. Você tinha para isso, né, uma padronização dos materiais didáticos, você tinha uma formação, um apoio, né, uma formação aos professores, você tinha um assessoramento à gestão para que ela soubesse, digamos, dar os incentivos corretos à equipe escolar e avaliações diagnósticas muito importante com a divulgação dos resultados, tá? Então, digamos assim que o PAIC ele é como se fosse uma cartilha, digamos assim, de passo a passo que o prefeito deveria seguir se ele quiser melhorar a educação no município dele, tá? A questão é, tudo bem, a gente acabou de ver no slide anterior que não é muito intuitivo, né, do ponto de vista puramente do cálculo político, ele fazer esse esforço, né, para poder implementar essas medidas, tá certo? Então, a questão é, o que explica o fato do PAIC ter sido bem sucedido? Por que o PAIC funcionou? Por que teve tanta adesão por parte dos prefeitos para implementar essas estratégias que foram boladas da maneira que eu mostrei no slide anterior, tá? Esse aqui é o nosso questionamento. E a nossa hipótese principal vai recair sobre uma alteração legislativa que aconteceu em 2007. Nós estamos falando do Fórum Tributário, né? Vamos olhar aqui um artigo da Constituição Federal, o artigo 158, que ele diz que pertence aos municípios, né? Além da sua receita tributária, uma parcela da arrecadação de ICMS, tá certo? Isso já foi, inclusive, debatido aí pelos outros colegas, tá? Essa forma como é feita a repartição, tá? Até um quarto, ele vai ser conforme o que dispuser a legislação estadual. Ou seja, de tudo que o Estado arrecada, 25% tem que ser repassado aos municípios. Desses 25% podem ser, digamos assim, distribuídos de forma discricionária. Ou seja, o Estado escolhe como é que vai ser feito esse repasse. Tá certo? E vamos ver como é que os estados escolheram, os estados do Brasil. Esse gráfico foi tirado aqui desse trabalho, né, de Simões Araújo de 2019, em que ele faz basicamente uma catalogação das leis de ICMS, né, de rateio do ICMS do Brasil. E aí eles fazem aqui uma tipologia, né, considera critérios tradicionais, critérios compensatórios, que são basicamente o ICMS ecológico, critérios fiscais, ou seja, eu dou mais recursos para quem arrecada mais, e o critério que nos importa aqui, que é o critério de serviços públicos. Dentro desses serviços públicos está incluído basicamente a melhora, né, o aumento da oferta em saúde e educação, tá? Se você olhar aqui o estado do Ceará, note o diferencial dele com relação aos outros estados. Praticamente todo, né, o recurso, 23 dos 25%, né, que é discricionário do estado, foram aplicados em serviços públicos, tá certo? Dos quais, a gente vai ver daqui a pouco, a maior parcela se detém a educação. Beleza? Então a lei que nós vamos avaliar aqui é a Lei Estadual número 14023 de 2007, tá?
que ela regulamenta aquele dispositivo constitucional, ou seja, ela diz como é que vai ser distribuída aquela parcela lá de 25% da receita do ICMS, tá certo? Eu fiz um recorte aqui, só da parte que nos interessa. 18%, tá, dos 25% vão ser distribuídos conforme o Índice Municipal de Qualidade da Educação. Ou seja, esse índice, né, que nós vamos já entender direitinho o que ele mede, mas ele está relacionado com a qualidade da educação que é ofertada para o município. Então, ele vinculou uma parte da receita que o município vai receber com o ganho, digamos assim, de qualidade que o município obtém. Tá certo? Então, vamos entender aqui esquematicamente. Então, o Estado arrecada, tá? 75% fica para ele, 25% vai para os municípios. Esse 25% a gente chama de cota parte do ICMS, tá? Essa cota parte do ICMS no estado do Ceará, ela é distribuída da seguinte forma: 18% ela é distribuída conforme o IQE, o Índice de Qualidade da Educação, e os outros 72% conforme outros critérios que não vêm ao caso no momento. Esse IQE, né, basicamente ele é composto de quê? Anualmente, né, realizado na rede básica do Ceará, nas escolas municipais e estaduais, o SPAES, né, que é o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará. É uma prova padronizada que é aplicada para todas as escolas, a mesma prova, e ela serve, digamos assim, para medir o grau de aprendizado dos alunos, tá? Essa prova é aplicada tanto na alfabetização, ou seja, se não me engano, no segundo ou no terceiro ano do ensino fundamental, e é aplicado no quinto ano do ensino fundamental também, né? E depois no nono e terceiro ano do ensino médio. Mas aqui ele vai, para compor o IQE, né, pelo menos na proposta original, depois essa proposta foi modificada, basicamente metade do peso, né, do índice ele é dado para o aprendizado na alfabetização, e a outra metade ela é dada para o aprendizado no ensino fundamental e um percentual aqui de 5% referente às taxas de aprovação, tá certo? Então, basicamente, esse que é um índice que mede a qualidade da educação no estado do Ceará nos anos iniciais, né, do ensino fundamental, assim que o indivíduo entra na escola, tá? E a grande mensagem, né, que é a mensagem que eu quero deixar bem destacada aqui, e que vai ressoar, digamos assim, nas estratégias de gestão tributária dos municípios, é que quanto melhor o desempenho no SPAES, mais recurso o município recebe. E isso foi uma mudança de paradigma muito grande, né, no sentido de que o prefeito agora ele vai colher, no momento presente, um benefício de um investimento que, de fato, só vai gerar retorno para a sociedade no futuro, quando essa criança vier a sair da escola, né? E, enfim, colher todos os benefícios que a gente sabe que estão associados a um maior nível educacional. Tá certo? Então, essa é a estratégia do estado do Ceará. Beleza. Esse recurso ele é significante, ó. Se você olhar, é 18% de 25%. Então, vai ser 4,5% da arrecadação. Será que esse valor é grande? Eu já adianto que sim, né? O ICMS é o maior imposto em termos de arrecadação entre todos os impostos que existem, tá? A soma dos ICMS dos estados é o maior imposto que você pode... que existe entre os impostos brasileiros, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a maioria dos municípios tem cerca de 10%, né, da sua receita corrente advindo das transferências do ICMS. Esse dado aqui, dados de 2019. Então, assim, é um estímulo muito grande. E um detalhe interessante dessa receita de cota parte é que, como ela entra como uma nova receita, uma parte sim vai ter os vínculos, né, constitucionais, eu acho que vocês devem estar cientes, uma parte vai para educação, uma parte vai para saúde, né, mas uma parte considerável desse recurso ela entra livre no caixa do prefeito. Então ele tá, digamos assim, ele tem uma liberdade de aplicar esse dinheiro em outras áreas em que ele desejar, né, áreas inclusive que tenham, digamos assim, dividendos políticos melhores, tá? Se eu olhar puramente do ponto de vista da estratégia política, tá certo? Então note que isso é digamos assim, um incentivo grande, né, para o prefeito olhar, digamos assim, com a lupa para a qualidade da educação medida no SPAES. E aí, o que vocês imaginam que aconteceu, né, com a educação no Ceará depois disso, tá? O PAI que foi criado aqui mais ou menos em 2005, tá? Então já teve uma melhorinha aqui inicial. Em 2007 foi aprovada essa lei, tá? E aí o que a gente observa depois disso é que o Ceará, né, que apresentava resultados aquém, né, da média nacional, essa linha em laranja representa aqui os outros estados, e a linha azul, né, indica o estado do Ceará. Então, o estado do Ceará ele tem um crescimento expressivo e hoje ele é líder, né, comparado com a maioria dos estados em termos de nota, tá? Para poder fazer essa comparação, eu não pude usar o SPAES, claro, porque o SPAES é realizado só no estado do Ceará, então eu tive que usar
os dados do SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação Nacional, tá? Esse aumento, para vocês terem uma ideia, aqui entre 2007 e 2019, né, que foi a última avaliação, foi de 62%. Então você teve um crescimento de 62% na nota, né, na nota padronizada aí do SAEB, tá certo? Certo. E o que diz a literatura, tá? Eu trabalho puramente acadêmico, né, não vou expor os resultados, mas eu tive a felicidade, aí, junto com o professor Guilherme Ife, de ser aí um dos primeiros a estudar esse tema, né? E depois da gente veio muita gente, né? Então a literatura bastante farta que estudou essa lei de rateio do ICMS no Ceará especificamente, tá certo? Nós temos aqui, por exemplo, né, um trabalho aqui, Brandão e IFE 2021, em que a gente mostra que existe um ganho, né, no IDEB de 0,13 a 1,4, dependendo do período que você mede e da forma como você mede, de pontos no IDEB oriundos dessa política, tá certo? Se você colocar na escala SAEB, tá? Lembra, se você, para quem não sabe, o IDEB ele é composto da nota no SAEB, padronizado de 0 a 10, vezes a taxa de aprovação. Se você olhar só para a nota, propriamente dita, para o SAEB, tá? E aqui tem vários outros trabalhos que fazem isso, esse ganho ele é de 4 a 7,5 pontos na escala SAEB. Tá, beleza, mas isso é muito, é pouco? O que quer dizer isso? Para você ter uma ideia, isso equivale a um ganho de cerca de 7 semestres letivos em termos de aprendizado. Ou seja, se nós considerarmos o quanto o aluno aprende entre o quinto ano e o nono ano, certo? É como se no estado do Ceará, em função do PAIC, em função da lei do ICMS, esse aluno tivesse 7 anos, 7 meses a mais de aprendizado comparado com os alunos dos outros estados, tá certo? Então isso é um resultado fantástico. Uma outra coisa que a gente deve observar também é o que aconteceu com a despesa, né? Os primeiros trabalhos que a gente apresentou referente a esse tema, foi muito questionado qual era o mecanismo de ação. Será que os prefeitos simplesmente passaram a gastar mais? Ou eles também implementaram novas técnicas, né? Adotaram a cartilha do PAIC. A gente sabe que eles adotaram a cartilha do PAIC. Mas olha o que aconteceu com as despesas, tá? Ó, aqui é a despesa dos demais estados do Brasil, aqui é a despesa do Ceará. É a despesa com a educação dividido pela despesa total, tá? Despesa por função. Se você olhar a diferença em pontos percentuais, né? Essa diferença ela é de cerca de 4%, né? Até 2007 mais ou menos, e depois ela salta aí para alguma coisa em torno de 6%, tá? Ela aumentou aqui para 5, depois para 7, né? E aí estacionou aqui em 6. Então um aumento mais ou menos de 2 pontos percentuais em termos de arrecadação a mais, né? Nota também que o estado do Ceará sempre gastou proporcionalmente mais, né, das suas despesas, né, com educação comparado com a média do resto do Brasil, tá certo? Então, sim, houve um aumento da despesa, certo? De fato, um aumento do esforço fiscal para investir em educação. Isso provavelmente foi resultado de um cálculo de custo-benefício, tá certo? E o interessante é o seguinte, que juntamente dentro do PAIC, né, esse é um outro tópico que foi estudado, existe um programa muito interessante chamado Prêmio Escola Nota 10, né? Que ele, além de premiar o prefeito, né, com ICMS, ele vai no gestor escolar e premia lá as escolas que têm um bom desempenho, tá certo? Então você cria um alinhamento de incentivos. Esse alinhamento de incentivos é que, ó, tá todo mundo trabalhando na mesma direção. Se todo mundo tirar a nota melhor, todo mundo ganha. O prefeito ganha, o diretor ganha, o aluno ganha, o professor ganha. Então, você, digamos assim, você criou essa orientação, né, de todo mundo no sentido da excelência. Então, nota como isso é poderoso, tá? Sobre a parte dos gastos, a gente tem aqui algumas evidências empíricas, né, também sobre o rateio do estado do Ceará. Por exemplo, a mudança na lei ela fez com que a distribuição dos recursos fosse mais equitativa entre os municípios, aqui tem vários trabalhos que mostram isso, né, que antes o recurso era muito concentrado nos municípios mais populosos, né, Fortaleza, etc. E aí depois que houve a aprovação da lei do ICMS, esse recurso foi, digamos assim, espalhado, né, pelo estado, né, conforme o desempenho de cada prefeitura, né, no SPAES, tá certo? Ela também levou um aumento da ordem de 3% nos investimentos em educação, isso que está ilustrado naquele gráfico anterior que a gente mostrou. Então, de fato, essa diferença foi estatisticamente significante, ou seja, houve de fato um pequeno aumento no gasto com a educação. Mas note o seguinte, esse aumento foi da ordem de 3, 4%, tá? Compare com um aumento de 60% que a gente teve na nota. Tá? Então 3% contra 60%. Então note que a magnitude, né, que é muito improvável que esse ganho tenha vindo simplesmente pelo aumento de gasto. Houve de fato aí uma melhora na gestão desses recursos, tá certo? Um outro trabalho aqui, né, Veloso e Barbosa, bem recente, 2021, ele mostrou, por exemplo, que para cada real que foi gasto,
foi recebido pelo município a título de cota parte do ICMS, ele voltou, né, para a educação 45 centavos. Né? Então, a maior parte do dinheiro não voltou nem sequer para a educação. O prefeito, né, teve a disponibilidade de investir em outras áreas. Investir em saúde, investir, enfim, em outras áreas que talvez seja uma demanda maior do município. Então, isso mostra, mais uma vez, o poder, digamos assim, do incentivo, né, dado no sentido de produzir os resultados alinhados, né, para todo o estado, tá certo? Por fim, só tem um único trabalho, né, um trabalho ainda bem preliminar, Marinho 2022, ele está em gestação ainda, que ele avalia a eficiência de fato, tá certo? A eficiência naquele sentido que a gente mostrou lá no primeiro slide. Ou seja, será que com a criação da lei os municípios ficaram mais eficientes? Ou seja, o custo-benefício deles foi alterado com a alteração da lei? Esse trabalho, ele avalia só um período muito curto, né? Ou seja, a lei foi criada em 2007, ele compara 2007 com 2009, e ao longo desse período, o que ele constata é o seguinte, que se olhar o Estado como um todo, houve um empate, não houve um aumento da eficiência. Por quê? Porque mais ou menos metade dos municípios aumentaram a eficiência e metade reduziu. Agora, quando a gente olha o mapa, é interessante a gente olhar, né, que a gente tem aqui uma região, essa região mais escura seria a região que houve um aumento, né, da eficiência. A gente vê aqui toda uma região aqui ao redor dos municípios de Sobral, Serra da Ibiapaba, né, então existe aqui um efeito transbordamento, digamos assim, da tecnologia, digamos assim, que Sobral adotou para outros municípios da região. Isso também é bem documentado, tá certo? Por fim, a prova maior, né, de que essa política foi bem sucedida foi que, com a emenda 108 de 2020, que institui o novo Fundeb, foi colocado lá um dispositivo, né, foi feita uma alteração daquele parágrafo 158 que eu mostrei lá no começo, tá? E basicamente a nova redação dele foi o seguinte, que até 35%, antes era 25%, vai ser distribuído de acordo com o que dispuser a lei estadual, só que ele bota um parênteses. Observada obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria dos resultados de aprendizagem. Ou seja, basicamente reproduzindo o modelo do estado do Ceará, tá certo? Então, digamos assim, que o sucesso da política cearense e todos esses trabalhos que eu mostrei para você repercutiram, né, nacionalmente e levaram à modificação da Constituição para, digamos assim, que todos os estados façam essa modificação. A gente está fazendo monitoramento de quais estados já fizeram. Eles têm até agosto, né, as disposições transitórias, né, para poder fazer essas alterações. Mas basicamente o que eles estão fazendo, a maioria dos que a gente viu até agora, é copiando a lei do Ceará, Ctrl+C, Ctrl+V e aplicando, tá certo? Porque o que deu certo aqui, espera-se que dê certo em outro lugar, tá? Então, a principal conclusão desse trabalho é que a lei de rateio do ICMS no Ceará, ela colaborou para equilibrar os incentivos no investimento em educação. Ou seja, se antes, digamos assim, o benefício era incerto, provavelmente longínquo, né, de se fazer o investimento em educação, quando você tem a lei de rateio do ICMS, você proporciona um benefício imediato. Então você reequilibra, né, digamos assim, o risco-retorno desse investimento, se você estivesse falando aqui do investimento puramente econômico, tá certo? Então, para além dos benefícios sociais, né, que a educação traz, ainda tem esse outro incentivo para que os gestores todos trabalhem em conjunto na mesma direção, tá? Então, eu tentei não ser muito acadêmico e isso é a principal mensagem que a nossa pesquisa trouxe, certo? É isso. Muito obrigado.